Shalom Adonai para todos. Bom, pessoal, nós vamos continuar agora o estudo dos 613 mandamentos e hoje nós vamos estudar a proibição 5. Proibição 5. Qual é a proibição 5? Não se curvar diante de um ídolo. Esta é a proibição de número 5. A proibição Mitsevat Lotase de número 5 do Sefer HaMitzvot é a proibição divina de curvar-nos diante de um ídolo. Está claro que o termo ídolo significa qualquer outro objeto de adoração que não seja Deus. A fonte na Torá, em Êxodo 20, verso de número 5, como de costume, separei o texto em hebraico da Estudo Gartência, peguei um texto da Septuaginta, que é a correspondente grego, né, do hebraico para o grego, e as traduções. Separei a Bíblia corrigida, a Almeida corrigida e atualizada. Por que fiz? Porque elas opinaram, né, os tradutores resolveram traduzir com palavras diferentes. Bom, a primeira tradução fica: não te encurvarás a elas, nem as servirás. A segunda, que é atualizada, diz: não as adorarás, nem lhes dará culto. Então observe que encurvar e adorar é sinônimo. E servir e culto, serviços e culto, também é sinônimo. Essa palavra em hebraico é shahar, aparece 171 vezes. Ela é traduzida na Bíblia Almeida Revista e atualizada com nota de Strong. Eu peguei aqui o dicionário Vini, né, do Antigo Testamento, e nós temos aqui a explicação da palavra shahar, que é adorar. Adorar, prostrar-se ou curvar-se. Essa palavra pode ser traduzida, nós vamos achar a tradução dela ou adorar, ou prostrar-se ou curvar-se. Esta palavra é encontrada no hebraico moderno no sentido de curvar-se ou inclinar-se, mas não no sentido geral de adorar. Ou seja, esta palavra, quando ela aparece, ainda que ela seja traduzida por adorar, ela não deve ser entendida como adoração plena, do tipo que só se faz ao Criador, ao Pai de Yeshua. Então essa palavra, ela não é a palavra correspondente para adoração ao Pai. O fato de que ocorre mais de 170 vezes na Bíblia hebraica mostra algo do seu significado cultural. Aparece pela primeira vez em Gênesis 8:2, onde lemos que Abraão inclinou-se à terra diante dos 3 mensageiros que anunciaram que Sara teria um filho. Então, ela vai aparecer a primeira vez quando Abraão se curva diante dos anjos, não é? Então veja que essa palavra, ela não é uma palavra no sentido de adorar ao Pai, utilizada para adoração plena ao Pai. Não, essa palavra é usada no sentido de reverência a alguém que é superior. E por isso Abraão, quando vê os anjos, né, ele se curva, ele se inclina. Vamos lá. O dicionário continua explicando: o ato de se curvar em homenagem é feito diante de um superior ou soberano. Davi se curvou perante Saul, 1 Samuel 24:8. Ou seja, a mesma palavra que é traduzida por adorar aqui, por se curvar ou inclinar-se. Por que Davi faz isso? Ele reconhece a autoridade de Saul. Às vezes é um superior social ou econômico diante de quem a pessoa se curva, como quando Ruth se inclinou à terra diante de Boaz, Ruth 2:10. Num sonho, José viu os molhos dos seus irmãos inclinando-se diante do seu molho. A palavra shahar é usada como termo comum para se referir a ir diante de Deus em adoração, ou seja, adorar, como em 1 Samuel 15:25 e Jeremias 7:2. Em algumas vezes essa palavra ela é usada em concordância com a questão da verdadeira adoração ao Pai, mas ela por si mesma não define adoração plena. Às vezes está junto com outro verbo hebraico que designa curvar-se fisicamente, seguido por adorar, como em Êxodo 34:8. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, e encurvou-se, que é adorou, segundo a atualizada, a Almeida, revista e atualizada. Outros deuses e ídolos também são objeto
de tal adoração, mediante a ação de se prostrar diante deles. Isaías 2:20, 44, 15, 17. Dicionário Vini, Antigo e Novo Testamento. Então, segundo este dicionário, nós estamos aprendendo que esta palavra, ela não é a palavra ideal que a Bíblia costuma usar para adoração ao Pai, mas é uma palavra usada para uma reverência ou um reconhecimento de alguém superior. Então, todas as vezes que esta palavra aparecer, nós não podemos entender que é uma adoração plena, senão nós vamos cair na idolatria, vendo homens adorando homens, como Saul, como Davi diante de Saul, enfim, e outros textos como lemos aqui. O que diz o dicionário de Strong, Shahar, ele traduz que é inclinar-se, prostrar-se diante de superior em deferência diante de Deus, em adoração, diante de deuses falsos, diante de um anjo. Então o tronco verbal, Itpael, né, que traz inclinar-se ou prostrar-se. Essa palavra pode ser usada inclinar-se diante de Deus em adoração, pode também ser usada diante de deuses falsos e de um anjo, porque nós a encontramos dessa forma em alguns textos da Bíblia. A correspondente dela no grego na sua raiz, no seu radical, né? Nós temos a palavra proskúnio, que é formada de duas raízes no código de Strong 4314 e 2965, né? Significado beijar, como um cachorro que lambe a mão de seu mestre. Então a ideia desta palavra, tanto no hebraico como no grego, é uma reverência, né? Seria beijar a mão de alguém em sinal de reverência, e não de adoração, como se adora a Deus Pai. Entre os orientais peças, cair de joelhos e tocar o chão com a testa como uma expressão de profunda reverência. No Novo Testamento, pelo ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverenciar a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar, né? É usado para reverenciar a pessoas e seres de posição superior, como por exemplo, ela é usada ao sumo sacerdote judeu, a Deus, a Cristo, aos seres celestes e até mesmo a demônios. Então essa palavra, que é traduzida muitas vezes por adorar ou adoração, não podemos entender que é a adoração plena que se oferece ao Pai, mas é uma reverência. Como nós observamos que proskúnio é formado de duas raízes, a primeira raiz é o 4314, que no dicionário de Strong, no léxico de Strong, nós temos aqui pros, em benefício de, em, perto, por, para, em direção a, com respeito a, ou seja, alguém em direção, né? E com cachorro. Então, em direção, a ideia de um cachorro em direção a alguém para lamber-lhe a mão, como reverência, como reconhecer, ele fica feliz quando vê o seu superior, o seu senhor, então ele corre em direção e lambe a mão em sinal de reverência, né, de respeito. Bom, vamos ver no Taná, no Antigo Testamento, assim conhecido, quando essa palavra aparece, né, para anjos. Em Gênesis 19:1 diz: ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Olha, aqui está vendo? Ló se prostrando diante dos anjos. Não é adoração, mas é reverência. E quando ela é usada para homens? Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Éter. Em Gênesis 23:12 diz: então se inclinou Abraão diante do povo da terra. A pergunta que se faz aqui é: teria Abraão cometido idolatria, se esta palavra deve ser entendida como adoração plena? Não é? Então Abraão, ele também adorava homens. Em Gênesis 27:28, sirvam-te povos e nações, te reverenciem, se Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada.
Então veja que Isaac abençoa Jacó, uma cena conhecida de todos que leem a Bíblia, e quando ele abençoa, ele usa o mesmo termo, dizendo: e nações te reverenciam, ou seja, não é te adorem, embora a palavra em alguns pontos eles vão traduzir como adorem, mas a ideia é reverenciar, se curvar em reverência, em reconhecimento ao superior, não é, que era a intenção da bênção. Em Samuel 24:8 diz: depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, que é o mesmo termo, com o rosto em terra. Então, reverência, o mesmo termo em hebraico e grego. Em Samuel 25:23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ou seja, então ela também era idólatra, não é? Porque se é adorar, na realidade inclinar-se em reverência, em respeito. Em 2 Samuel 1:2 diz: sucedeu ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Então inclinou-se, lançou-se em terra, reverência e não adoração, mas é a mesma palavra. Veja que caso interessante, segundo a Reis 5, do 18 ao 19, diz: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse: vá em paz. Então veja que Naamã, ele tinha preocupação, porque o senhor dele se encurvava, né, em respeito, em reverência a Rimom, e ele tinha que também acompanhar o movimento. Então ele estava preocupado e já foi pedindo perdão para que não fosse entendido que ele estava prestando esta reverência àquele Deus. Como a intenção do coração dele não era esta, o que faz Eliseu? Vai em paz, né? Porque Deus, ele conhece as intenções dos corações. Bom, na Brit Hadashah, essa palavra correspondente dela em grego aparece 60 vezes. Eu não vou ler todas para não ficar cansativo e não demorar muito, mas eu peguei alguns exemplos aqui para meditarmos. Por exemplo, Mateus 2:2, que diz o seguinte: e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. A correspondente, proskunnesai, proskunnesai, que é reverência, homenagem. Veja como a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica de estudo, ela arruma, não é? Conserta esse texto, não deixando a entender que alguém pode adorar Jesus. Perguntou: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Bíblia de Jerusalém, né? A tradução que muitos criticam nos Testemunhos de Jeová, a tradução do Novo Mundo, veja como ela acerta na tradução, dizendo: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. Então, as duas traduções aqui traduzem certo, não é adorar como se adora ao Pai, é prestar homenagem. Veja que eles vêm procurar o rei dos judeus, eles não vêm procurar um Deus dos judeus, é rei. E eles, quando estavam diante de um rei, era comum eles se curvarem, e o termo é proscúnio na sua aqui, raiz, né? E aqui não adorá-lo no sentido de adorar o Pai, não era um serviço de culto de adoração, mas era uma reverência prestada a um rei, a uma pessoa superior, que está de acordo com esse contexto. Mateus 2:8, e enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Né? Veja a Bíblia de Jerusalém. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. Então não é adorá-lo, é reverência, né? Vamos ver outro texto em Mateus 2:11.
Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, né? Então veja, essa Bíblia atualizada traduz adoraram. Mas vamos ver a outra tradução, a Bíblia de Jerusalém. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o homenagearam. Então não é adoraram, nesse sentido aqui não é adorar a Deus, é homenagear, é inclinar-se em reverência e não em adoração, senhores. Mateus 8:2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, né? Bíblia de Jerusalém novamente. Quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele. Então olha só, se encurvar, tudo que nós estamos observando. Um texto bem crítico, um texto bem comentado, discutido, é Hebreus 1:6. Veja, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. A raiz, no grego aqui, é proscúnio, né? Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, que seria o sentido desta palavra, e não adorar como se adora o Pai. Essa tradução, mais uma vez, né? Tradução do Novo Mundo, né? Que coisa, hein? Atos 10:25 diz, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Né? Então veja que esta palavra no grego também é proscúnio, está aqui sublinhada, e a outra versão católica, é uma outra versão que eu escolhi sem apócrifos, diz, quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos seus pés e se ajoelhou diante dele. Olha que diferente, não é? Para não dar a entender que você pode adorar Jesus ou Yeshua, não é? Veja a tradução do Novo Mundo. Quando Pedro entrou, Cornélio foi ao seu encontro, prostrou-se aos pés dele e prestou-lhe homenagem. Está vendo? Então é muito diferente. Um texto bem discutido também é Apocalipse 19:10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Não é? E ele vai dizer lá embaixo, adora a Deus. Palavra, as duas é proscúnio. É óbvio que o apóstolo João não era idólatra, ele era muito conhecedor, ele não teve a intenção de adorar anjos. Não sei o que passa na cabeça das pessoas, né, de entenderem que João era tão leigo e a ponto de não entender que não podia adorar anjos, senhores. Pelo amor de Deus, não é? Na realidade ele estava prestando uma homenagem, o anjo não quis receber essa homenagem e disse para transferir para o eterno Deus. A palavra em grego está aqui, proscúnio. Agora, olha que texto bem interessante. Apocalipse 3:9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha aí. Deus está dizendo que vai fazer esse povo vir e se curvar aos pés dos irmãos para que eles pudessem saber que Deus amava-os. Veja outra tradução do mesmo texto. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés. Olha que diferença. E conhecer que eu te amei. Outra tradução. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. Olha a diferença. Bíblia de Jerusalém. Vou entregar-te alguns da sinagoga de Satanás que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Farei com que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que eu te amo. Prostrar-se e não adorar. Olha que texto mais engraçado esse Daniel 2:46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Procura nesse texto Daniel dizendo, não faça isso, adore a Deus. É óbvio que aqui não é adoração plena, porque a raiz, os textos que nós escolhemos, ela vem da palavra hebraica e grega a qual nós estamos apresentando. E aí você pergunta, mas pastor, qual é a palavra certa então que se traduz para adoração ao Pai? Eu vou abrir aqui o Libronics, né? E quando nós abrimos a Bíblia aqui, em Mateus, capítulo de número 15:9, nós temos, em vão me adora. Adoram aqui é sebomai, não proscúnio.
no código de Strong 4576, né? Quando nós abrimos aqui o guia exegético, ó, 4576, ó, sebomai, reverenciar ou adorar. Essa palavra aparece no Novo Testamento 10 vezes, ó, e quando nós abrimos as 10 vezes, estão aqui os textos, os senhores podem observar que as 10 vezes nunca aparece relacionado, ela é traduzida 3 vezes como adoram, uma vez como adorar, uma vez como piedosas, piedosos e temente. Todas essas palavras aqui, ó, quando você estuda elas aqui no contexto, só aparecem em relação a Deus Pai, e nunca a anjos, nem a homem, nem a filho. Por quê? Porque a adoração é só ao Deus Pai. E o termo usado para adoração plena não é proscúnio, que é reverência, mas sebomai, que é realmente a adoração. Tá vendo? É uma reverência no sentido de adorar. Então, senhores, existe uma série de equívocos de pessoas idólatras que estão adorando Yeshua como se ele fosse o próprio Pai. Mas não temos amparado na Bíblia nenhum texto que mostre sebomai aparecendo para o Filho ou para anjos. Nós temos um equívoco. E tudo isso está de acordo com as palavras de Yeshua, que disse: vai-te, Satanás, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, senhores, conclusão do nosso estudo: a proibição, não se curvar diante de um ídolo. Amém? Não se curve diante de um ídolo, não faça ídolo para se curvar. Não reverencie ídolos, porque eles não falam, eles não recebem esta reverência, eles são neutros. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach.